Bom, pessoal, no primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre a atividade número 1 de Ciências Humanas do nosso material Trilhas de Aprendizagens. Agora eu vou falar sobre as atividades complementares que eu coloquei na plataforma sobre essa atividade específica, atividade número 1, que fala sobre as mulheres negras no Brasil colonial, mais especificamente no século XVIII e XIX. Bom, essas atividades complementares, elas foram postadas. A primeira foi postada aqui na atividade de história da semana de 20 do 4 a 24 do 4, e a outra está postada na semana seguinte, de 27 a 30 do 4, certo? A atividade complementar 1 de história, ela vai falar sobre a representação, né, como essas mulheres negras do século XVIII e XIX no Brasil foram representadas, né? Como as quitandeiras foram representadas por artistas, né? Que vieram ao Brasil. Muitas das documentações que a gente tem desse período, principalmente né, do cotidiano das cidades, são apresentadas para a gente no formato de pinturas, de gravuras. Então, nós temos alguns artistas né, que foram importantes, que trouxeram esses relatos para a gente dessa maneira, né? Então, a gente tem aqui né, algumas gravuras, né, a gente tem aqui do Frederico Brix, e a gente também tem uma outra gravura, né, uma outra pintura bastante polêmica, né, que já gerou bastante polêmica, que é da Preta Quitandeira, do Antônio Ferrigno, e essa é a atividade no complementar número 1, que começa a entrar e mostrar como que a questão das mulheres negras no Brasil já era bastante complexa, né, naquele período. Então, aqui é a número 1. A atividade complementar número 2, ela já vai entrar mais no cerne da questão, que é a questão da escravidão, né? Então, ela vai voltar com algumas imagens, né? Agora, as imagens, as duas imagens que tem aqui são do Debré, né? Que foi um pintor que passou pelo Brasil e deixou imagens importantes, né? Pinturas importantes sobre o cotidiano daquela época. E ele também retratou as mulheres quitandeiras e ganhadeiras. E é nessa atividade que a gente fala, né, que as mulheres quitandeiras também eram chamadas de ganhadeiras, né, e que muitas dessas mulheres eram mulheres escravizadas ou mulheres que já tinham sido escravizadas, que tinham alcançado a sua liberdade comprando a sua liberdade. E como que isso acontecia? Né? Para a gente entender tudo isso, a gente precisa entender um pouquinho do contexto do Brasil daquele período. Né? Então, é importante que a gente lembre que o Brasil do século XVIII, né, e desde a chegada dos portugueses, se formou como uma sociedade baseada na mão de obra escrava. Então, as mulheres quitandeiras ou ganhadeiras, as mulheres negras quitandeiras ou ganhadeiras, ou elas eram escravas ou elas haviam sido escravas em algum momento. E elas compravam a sua liberdade, pois elas estabeleciam um acordo com seus senhores, então vamos supor que elas tinham que levar ao final do dia para os seus senhores 200 réis, né, réis era a moeda daquele período, e o que sobrasse elas podiam guardar. Era difícil poupar, né, porque o valor que elas combinavam com os senhores era um valor alto, e elas tinham que entregar esse valor, mas o que sobrava elas guardavam, e elas iam guardando, e ao final de muito tempo elas conseguiam, né, algumas delas conseguiam comprar a sua liberdade, a sua carta de alforria. É lógico que isso é um resumo, a questão era muito mais complexa, né, mas é por isso que nós tínhamos quitandeiras e ganhadeiras, que eram algumas livres e algumas ainda escravizadas. Sobre essa questão, eu vou pedir para vocês responderem, inclusive aqui embaixo mesmo nos comentários, uma pergunta. Né? Pode responder ali que eu vou contar como feita a atividade de hoje. O que, na sua opinião, significa ser escravizado? O que é ser escravo, na sua opinião? Tá bom? Responde aí para mim, a gente vai conversando, eu vou vendo o que vocês acharam e podem dar sugestões também sobre o vídeo, ok? Um beijo, tchau, tchau.